Agora com vocês o programa Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. Hoje o programa está super educativo. Vamos falar de um tema em alta, a governança. E para conversar com a gente, chamamos Júlio Muniz e Bernardo Sanford, do Escritório de Projetos e Processos do TCE Ceará. Também vamos falar sobre o programa de capacitação do TCE Eduque. E olha lá, essas capacitações são todas gratuitas, hein? O TCE Ceará, por meio da Escola de Contas, o Instituto Plácido Castelo, está oferecendo capacitações para os servidores públicos. O programa TCE Eduque realiza encontros itinerantes pelo interior do Ceará, ofertando cursos sobre direito e gestão pública. As capacitações do TCE Eduque são gratuitas e os primeiros encontros ocorrem em Iguatu, no dia 15 de março, e em Redenção, no dia 17. As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Plácido Castelo. Dentre os cursos ofertados pelo TCE Eduque, gente, está Construindo a Governança Pública no âmbito municipal. A equipe do Conexão Cidadão achou esse tema interessantíssimo e foi atrás do seu instrutor, que é servidor aqui da Corte de Contas, o Júlio Muniz. Quando entramos em contato com Júlio Muniz, verificamos que, além de ser instrutor do curso sobre governança pública, ele atua no Escritório de Projetos e Processos, o EP2, vinculado à Secretaria de Governança do TCE Ceará. Este escritório tem o objetivo de oferecer um modelo integrado de gestão a fim de garantir iniciativas alinhadas aos objetivos e os valores do tribunal. Eles explicaram as ações do EP2 em estudar e propor melhorias nos principais fluxos de trabalho nos setores do TCE, por meio da modelagem e gerenciamento dos processos. Gostaria de dar as boas-vindas ao Júlio e ao Bernardo. E para começar, queremos saber quando e como começaram as atividades no Escritório de Projetos e Processos. O escritório ele foi montado no começo de 2020, surgiu de um ato da presidência, e a portaria de nomeação com a composição do escritório. O escritório ainda mantém a mesma composição, somos nós quatro, eu, Bernardo, Júlio Muniz, a Roberta Targino e o Bruno Carneiro, que são os analistas do escritório. A minha área é mais voltada à parte de projetos, o Júlio me ajuda, vez por outra, com projetos, mas os três são mais direcionados à modelagem de processos, que é o que a gente está conversando agora. Quais foram as principais atividades envolvendo gerenciamento e modelagem de processos? Começamos, acho que ainda na Secretaria-Geral, ainda era Secretaria-Geral. Não tinha separado ainda. Começamos a realizar um trabalho de modelagem que era com foco nas atividades de cada setor, e depois, com o desmembramento da Secretaria-Geral em Secretaria de Seções e Secretaria de Serviços Processuais, a gente passou a focar mais no processo em si e menos na atuação da unidade. Mas na internet estão disponíveis, inclusive, os mapeamentos que foram realizados desde aquela época. Nós temos agora uma página dedicada exclusivamente às espécies processuais, que ela começou a ser montada já em 2021, por conta da resolução administrativa que estabeleceu as espécies processuais finalísticas e administrativas também. Uma pequena explicação, gente. A Secretaria-Geral do TCE, no começo de 2020, foi dividida em duas. Na Secretaria de Seções, responsável pela realização das sessões de julgamento do TCE, e na Secretaria de Serviços Processuais, que observa os prazos, expede comunicações e elabora o Diário Oficial Eletrônico. Ao todo, já estamos com 54 processos mapeados, finalísticos, processuais e acessórios, E a partir desse trabalho, ainda em 2020, mais ou menos, começamos a atacar os processos finalísticos da Secretaria de Controle Externo. E aí começou um trabalho de modelagem ponta a ponta, passando por todos os setores. A gente aproveitou o trabalho que já estava realizado na Secretaria de Seções, na Secretaria de Serviços Processuais, e passávamos
pelo que era realizado pela Secretaria de Controle Externo e chegavam-se até os gabinetes dos relatores e as procuradorias do Ministério Público. Então vocês analisaram assim todo o caminho de um determinado processo aqui dentro do tribunal. Desde a entrada do processo, lá na gerência de protocolo de atuação, acho que o Júlio pode até falar melhor, porque fez parte do trabalho dele. O que é feito com o processo na Secretaria de Serviços na Secretaria de Controle Externo, nas unidades técnicas, e as indas e vindas que vão do gabinete, vai para o Ministério Público, volta às vezes para a Secretaria de Controle Externo, para a unidade técnica, às vezes tem que ir ao jurisdicionado, a volta do jurisdicionado, ou seja, todo o caminho até a finalização, que é o julgamento e posterior arquivamento, né, do processo. Importante destacar que nós fomos também evoluindo na maturidade da realização dos trabalhos. Então, o próprio tribunal, os setores foram compreendendo, avançando também na compreensão da importância de padronização, de seguir um caminho ótimo, mais eficiente e tal. A partir de um certo ponto, foi que nós chegamos à conclusão, não, agora nós podemos fazer o processo ponta a ponta. Isso. O processo ponta a ponta, ou a diagramação, a modelagem do processo ponta a ponta, é desde a autuação até o julgamento. E aí nós passamos a relacionar, então, as espécies processuais, né, que são os processos finalísticos do tribunal, como é, por exemplo, um processo de prestação de contas de gestão, contas de governo, os processos de interposição de recursos, e aí sim nós passamos a vê-los desde a autuação até o julgamento. Esse processo ponta a ponta também é chamado de interfuncional. Por que interfuncional? Porque ele perpassa por todas as funções do negócio, ou seja, por todos os setores do tribunal. Então a gente passou a mapear e a modelar todas as atividades realizadas relativas a cada um dessas espécies processuais nas suas respectivas áreas. Mas hoje a gente lida mais com o conceito de gerenciamento dos processos de negócio, porque a gente faz a modelagem e depois acompanha para ver se eles estão seguindo o que a gente propôs, porque a gente tem, enfim, um fluxo do como é feito hoje, né? Esse cenário atual, a gente, do termo lá, da metodologia, a gente usa, o fluxo as is, a modelagem as is, como do inglês, as is. Mas a gente identifica propostas de melhoria, oportunidades de melhoria e sugere. Se essas oportunidades de melhoria forem acatadas, elas vão desencadear no fluxo to be, que é um cenário futuro. Então a gente faz esse gerenciamento para ver se eles estão seguindo, né? E se de alguma forma isso está impactando na melhoria dos resultados organizacionais. Então essa é uma evolução que eu queria destacar, Bernardo, desde da concepção que foi no início lá em 2020 para o que a gente já começa a realizar, né? Já está fazendo agora em 2022. Sim. E qual a motivação desse trabalho, Júlio? Partiu do entendimento que sempre há uma maneira mais organizada e efetiva de realizar as atividades? A princípio, sim. A gente entende que tem uma maneira ótima de se fazer, uma maneira mais eficiente. O termo eficiência já denota uma redução de custos, é um processo julgado em menos tempo, né? Trazendo para a nossa realidade os indicadores organizacionais que nós trabalhamos aqui. Contudo, essa percepção, né, não é fácil, não só da Secretaria de Governança, principalmente pelo esforço que a gente teve de poder passar isso para os setores envolvidos. Então, passa a partir de uma premissa inicial que é qualquer organização, seja ela pública ou privada, está organizada em processos de negócio ou processos organizacionais. Esses processos organizacionais nada mais são do que a representação de um conjunto de atividades e procedimentos e formas de realizar as suas tarefas, a sua missão. Então, se a gente tem um conjunto de atividades e procedimentos, e se a gente entende que os indicadores de resultados, indicadores organizacionais, passam pela forma como a gente faz esse trabalho, e aí a gente passou a apresentar a compreensão de que a gente precisava, acima de tudo, primeira coisa, saber como é que a gente faz. E como é que a gente faz? Por meio de um diagrama, por meio da modelagem do processo, onde a gente tem a representação de cada atividade ou das macroatividades, né? Dele desde a autuação até o julgamento, como a gente comentou. A partir daí a gente tem o elemento padronização, que não é fácil, né? É uma maneira melhor de ser feita. Então, essa motivação é a resposta à sua pergunta. Por quê? Porque por muitas vezes o setor acha que o fato da gente apresentar uma padronização estaria interferindo de alguma forma na independência ou na forma de fazer. Não,
você vai continuar fazendo da forma como vocês acham que devem fazer. Mas a gente se coloca como consultor para apresentar a melhor forma, né? Um caminho mais eficiente, um caminho que evite retrabalho, os retornos processuais. É justamente isso que eu ia perguntar. Qual a receptividade e a aceitação dos setores e equipes com relação ao trabalho do escritório de projetos e processos? Tem um elogio para fazer dos analistas lá do EP2 do nosso trabalho. Não é só a competência técnica, principalmente acho que envolve a comportamental também, que é esse diálogo com as áreas, porque cada área tem as suas necessidades particulares. Eles querem, obviamente, é o normal, facilitar o seu trabalho, fazer o seu trabalho de forma eficiente, e às vezes isso gera um conflito com outra área. A outra área talvez tenha que mudar a forma de fazer dela para ficar melhor para a minha área fazer. Então, toda essa negociação é feita até chegar a um caminho consensual por todas as áreas. Esse é um trabalho que demanda muito tempo, muita reunião, jogo de cintura, né? Convencimento, né? Apresentar os argumentos e tudo mais. Esse aí, a equipe lá do escritório, os analistas são nota 10 nesse trabalho. Não é um trabalho simples, não. É bem complexo. A gente tenta mostrar que o principal valor, né? O principal valor que a gente leva para esse trabalho é a melhoria dos resultados, é a agregação de valor público. Então, o nosso cliente final é a sociedade, é o jurisdicionado, é o cidadão que entra com a denúncia, enfim, com uma representação, enfim. É a sociedade, né? Então, não é o resultado de uma unidade específica, é o resultado do tribunal, né? É da ouvidoria, é da Secretaria de Controle Externo, Secretaria de Serviços Processuais, é o conjunto, dos né? Relatores, do Ministério Público, é de todo mundo. Então, dito isso, foi o que o Bernardo comentou. Antigamente tinha muito um pensamento de cada um no seu quadrado. E a gente não entendia o tribunal como um conjunto de todas as instâncias, mas que com um objetivo final em comum. E, Júlio, como foi a ação do EP2 na ouvidoria do tribunal? Eu preciso explicar que aí a gente participou nas duas frentes. Processos, como a gente tem falado aqui, sobre gerenciamento, né, sobre as modelagens, mas projetos. Partiu de uma demanda que veio para que houvesse um projeto, foi criado uma iniciativa, dessa iniciativa foi criado um projeto... canais de atendimento, que né? virou estratégico, que era a reformulação dos canais formais de atendimento. Então, quais são os canais formais de atendimento do tribunal? Basicamente, por onde tem entradas formais, protocolo e ouvidoria. Era onde passariam as demandas da sociedade, né, formais de atendimento, tá? E aí, num outro momento, seriam as demandas informais. Mas nesse projeto, nós tratamos das demandas formais. Então, nessa reformulação, nós destacamos essas duas áreas, né? E aí, dentre as diversas iniciativas, dentro de um projeto estratégico, conduzido pela Caroena, lá da presidência, Caroena Casimiro, nós tivemos na ouvidoria essa conexão, a gente, não só por ter feito a modelagem de um fluxo ótimo, mas por fazer essa conexão e prestar esse suporte no sentido das respostas padronizadas, né? Que de alguma forma melhorar os indicadores, melhorar esse atendimento, que já é muito bom da ouvidoria, mas no sentido de prestar esse suporte mais célere, mais rápido, enfim. E aí, fazendo esse intercâmbio, essa comunicação com a Secretaria de Controle Externo, principalmente, mais Secretaria de Serviços Processuais, Secretaria de Seções e STI, Secretaria de Tecnologia de Informação. Ou seja, as áreas técnicas responsáveis que têm o domínio do conhecimento, né? E de onde partia a maior parte das demandas, para que tivesse um banco estruturado, né, de maior incidência. Olha, a maior incidência aqui de assunto é sobre isso, sobre licitação, direcionado para uma questão específica lá em pregão, né? O que é que a gente já pode organizar para ajudar e apoiar essa resposta da ouvidoria para que ela seja mais rápida, mais célere? Então, a partir dessa organização entre os setores, a ouvidoria chegou num banco estruturado de respostas. Chamamos o assessor administrativo da ouvidoria, Virgílio Freire, para falar um pouco sobre essa iniciativa junto com o Escritório de Projetos e Processos. A atuação da Secretaria de Governança e o Escritório de Projetos permitiu a percepção da necessidade de alguns mecanismos para agilizar ainda mais a dinâmica nas respostas. Nestes termos, quer dizer, foi idealizado, foi pensado um ambiente, um repositório
auditório, com respostas estruturadas, o que viabilizou a uniformidade nas devolutivas e uma agilidade muito maior, gerando segurança tanto para a ouvidoria como para aqueles que necessitam dos serviços. Bernardo e Júlia, ainda não chegamos no fim, mas já quero agradecer muito esse bate-papo. Estou muito admirado em perceber como a governança é importante e ver que o escritório atua se baseando na ideia de que os setores do tribunal são independentes, mas são complementares entre si. Tudo isso pensando em dar um melhor resultado para a sociedade. Eu acho que é uma das principais funções da governança, desde a criação da política de governança, que a gente já percebeu isso. Que é justamente ter essa visão geral do todo, fazer com que todos os setores atuem de forma conjunta, né, coordenada, harmoniosa, e tá sempre trazendo essas melhorias, esse aprimoramento. Isso. Né? Importante até, pegando gancho aí, fazer uma propaganda que foi uma demanda até do planejamento estratégico, com a retomada das atividades presenciais pelo IPC, e dentro do programa lá do TCE Educ, vai ter agora um eixo temático, né, um mini curso sobre governança pública. Sim. Né? Então, o Júlio vai participar, vai estar lá dando as palestras. E nesse sentido é o tribunal reconhecendo a importância não só da gente fazer o trabalho de casa, mas de alguma forma o tribunal colaborar com as iniciativas, né, para os jurisdicionados. Né? A gente vai a campo agora para levar não só uma carga conceitual, técnica, né, mas também levar o nosso estudo de caso concreto de como é que tem saído a Secretaria de Governança dentro desse cenário. Bernardo e Júlio, foi um prazer recebê-los aqui no Conexão Cidadão. Não, nós que agradecemos a oportunidade de participar. Verdade. Obrigado, pessoal. Obrigado, valeu. pessoal. E agora com vocês, direto da redação, Ellen Vasconcelos. Olá, ouvintes do Conexão Cidadão. Aproveitando que o Dimitri e a Carol citaram o TCE Educ, é importante informar que, além do curso Construindo a Governança Pública no âmbito municipal, serão oferecidas capacitações com os seguintes temas: Nova Lei de Licitações e Contratos, Aplicação Prática, Lei Geral de Proteção de Dados e Lei do Governo Digital, Impactos nos Municípios, a Ouvidoria Transversal e o seu poder de influência nas organizações e Fiscalização da Administração Pública, o papel do vereador. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do Sistema de Gestão Educacional, o SIGED, no site do Instituto Plácido Castelo, o IPC. No dia 15 de março, o TCE Educ acontecerá na macro-região de Iguatu. Já no dia 17 de março, a sede do encontro será Redenção. Estão previstas visitas itinerantes de formação em outros municípios do estado no decorrer do ano. E o Conexão Cidadão vai te manter informado sobre as datas de inscrição e de realização dos cursos. Agora eu volto com vocês, Carol e Dimitri. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado da conversa com o Bernardo e com o Júlio. Se você tiver uma sugestão de tema ou alguma dúvida sobre esse ou outros assuntos, manda um e-mail pra gente. O nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. O programa Conexão Cidadão é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com o apoio da Câmara Municipal de Fortaleza.